Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente então vai começar com os nossos vídeos, né, a respeito do nosso conteúdo de molécula. Então, encerramos o primeiro módulo falando de maneira geral a respeito das características funcionais e estruturais das proteínas. E esse nosso primeiro vídeo nós vamos falar um pouquinho a respeito do metabolismo, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então, pessoal, o que nós vimos de maneira geral, né, com relação à característica das proteínas, foi justamente pelo fato de ser a principal biomolécula, né, na composição das células. E sem contar que essas proteínas acabam também exercendo diferentes funções que acabam sendo essenciais para o nosso organismo, né? Então, de certa forma, nós verificamos aí que as proteínas, elas acabam fazendo parte de diferentes etapas, até mesmo de síntese, né? Até pelo fato de a gente observar a questão das funções relacionadas aí às enzimas. Então, aí nós vimos alguns aspectos gerais e hoje a gente vai estar falando um pouquinho a respeito do processo de metabolismo. Então, pessoal, primeira situação importante com relação à questão do metabolismo das proteínas é justamente porque de todas as biomoléculas, então quando a gente considera principalmente a questão dos carboidratos e as gorduras, no caso essas duas situações elas podem estar sendo armazenadas no nosso organismo, né? Já em contrapartida, quando a gente fala dos aminoácidos, então são aquelas moléculas, né? Aquelas moléculas que de fato não vão poder ser armazenadas. Então, o que geralmente nós verificamos é que não existe uma proteína que vai ter essa função de estar fazendo, de estar suprindo, né, a questão de uma necessidade de aminoácidos que acabam sendo relacionados. Tá? Então, aí esse armazenamento, né, para que a gente tenha esses componentes unitários, só vai acontecer mesmo na questão dos carboidratos e gorduras. No caso das proteínas, a gente acaba observando que esse processo ele não vai acontecer. Então, pessoal, a maneira pelo qual nós vamos obter essas proteínas, né, então a partir desses aminoácidos, vai ser justamente dentro daquilo que seriam as possibilidades, ou de síntese, ou até mesmo a partir de um processo de alimentação. Então, nós vimos, por exemplo, aquela dinâmica de aminoácidos essenciais e não essenciais. Então, os essenciais é necessário que seja adquirido a partir da dieta, e com relação aos não essenciais, nós verificamos, então, aquela possibilidade do nosso organismo ser capaz de sintetizar. Então, pessoal, na questão dos aminoácidos essenciais, nós observamos exatamente processos metabólicos que acontecem nas bactérias e também nas plantas, né? Que vão ser capazes de estar sintetizando eles. Enquanto que esses não essenciais, aí a gente vai estar observando, né, de fato, aí uma síntese específica nas células dos seres humanos, tá? Outra possibilidade vai ser justamente a questão da degradação de proteínas, né, de uma maneira normal, né? Então, a gente observa que existe toda uma dinâmica de reposição dessas proteínas, né? Então, existem órgãos que acabam tendo algumas reservas, né? E que podem, não necessariamente reserva, mas que podem estar fornecendo essas proteínas para uma degradação e aí fornecendo aminoácidos que sejam necessários, tá? Então, pessoal, o que geralmente acontece quando a gente tem uma situação, então, de excesso de aminoácido, então, a gente observa exatamente todo o seu processo de degradação. Então, tanto que o objetivo da nossa aula aqui é exatamente observar como que esses aminoácidos, de fato, eles vão ser degradados, né? De que forma que, de fato, eles vão ser eliminados pelo nosso organismo. Mas, imaginar numa situação aí em que esses aminoácidos vão estar presentes no nosso organismo, que não esteja em excesso, nós verificamos que esses aminoácidos eles vão estar presentes em todas as células, né? Independente de qual característica ela tem. E, de fato, também, algumas desses aminoácidos circulando aí na corrente sanguínea, né? No tecido sanguíneo, e também em alguns fluidos extracelular, como no caso de uma matriz, né, extracelular de um tecido da composição do nosso organismo. Então, a gente verifica exatamente essas características iniciais a respeito do metabolismo dessas proteínas. E aí, pessoal,
só para a gente poder resumir, de fato, o metabolismo de proteína, ele vai necessitar, né, tanto a síntese, com a que a gente vai observar um pouco mais para frente. Então, a gente observa que, de fato, eu tenho um aminoácido como sendo essencial para esse processo. Então, que a gente viu 3 possibilidades, né, que seria a partir das proteínas derivadas da dieta, né, então, na obtenção desses aminoácidos essenciais, a síntese daqueles que são não essenciais e também a hidrólise das proteínas do nosso corpo. E, de certa forma, o destino desses aminoácidos vão estar relacionados principalmente na questão da formação de novas proteínas, né? Então, pessoal, a gente sempre tem que imaginar que na questão da necessidade de novas proteínas, nós precisamos, né? Nós temos uma demanda muito grande por aminoácido. Então, aí, as possibilidades de obtenção para que a gente possa estar sintetizando novas proteínas para o nosso corpo. Outro destino, né, relacionado a esses aminoácidos, né, principalmente aí com relação à questão do excesso, vai ser na forma de amônia e de ureia, né? Então, aqui a gente vê o ciclo da ureia, ou até mesmo a amônia sendo excretada e sendo eliminado pelo nosso corpo. Outra possibilidade seria a formação, então, desses alfa-cetoácidos, que aí a gente vai estar vendo, né, também um pouquinho mais para frente, que poderão ser utilizados aí em vias metabólicas para obtenção de energia. Ok? É importante destacar também, pessoal, que nessa dinâmica de metabolismo proteico, a gente acaba vivendo numa espécie de um turnover proteico, ou seja, um processo em que a síntese proteica e a degradação elas vão estar sempre equilibradas, né? Então, isso a gente acaba identificando até mesmo durante um processo de renovação proteica. Então, que a síntese e a degradação vão acontecer de formas simultâneas. Então, se a gente levar em consideração, por exemplo, um adulto saudável, né? Então, que acaba tendo alimentação de acordo com aquilo que seria a sua necessidade, então toda a velocidade de síntese proteica num processo de renovação, ela vai estar sendo equilibrada exatamente com o processo de degradação. Então, é essencial. Se é uma substância, se é uma biomolécula que ela não vai ser armazenada, eu tenho que ter um equilíbrio nesse processo de síntese e de degradação. Então, ó, a cada refeição, eu tenho os picos de degradação e síntese para que, de fato, eu possa estar atendendo essa demanda. Ok? E aí, pessoal, é interessante que dentro dessa dinâmica, né, de um adulto saudável, a gente observa que existe, né, uma estimativa de que o organismo ele é capaz de estar fazendo todo esse processo de hidrólise e de ressíntese por cerca de 300 a 400 gramas de proteína por dia, tá? Então, é uma taxa suficiente para que possa estar substituindo todas essas proteínas que foram degradadas. Então, numa dinâmica de manter sempre o processo equilibrado, onde eu tenho a síntese e a degradação se equivalendo, tá? E é interessante, pessoal, que nesse processo de síntese, nós observamos toda aquela dinâmica, né, de transcrição e, por seguinte, a tradução, né, aquele dogma da biologia molecular. Né? Então, aí sintetizando a partir dos aminoácidos que vão estar presentes na célula, e aí que tem toda a dinâmica envolvendo RNA mensageiro, transportador, ribossômico, né, dentro daquela função celular. Né? E aí, quando a gente fala desse processo de degradação, a gente observa que a taxa de renovação dessas proteínas, elas vão estar diretamente ligadas com aquilo que seria o tipo, né? Então, eu tenho proteínas de curta duração e proteínas de longa duração. Essas proteínas de curta duração, geralmente são aquelas que vão estar relacionadas a processos regulatórios, né? Processos metabólicos, ou até mesmo aquelas proteínas que acabam se arranjando, que acabam se organizando de maneira errada, né? Então, para que você possa estar fazendo uma correção, renovando essas proteínas, né, para que você tenha toda aquela ação fisiológica relacionada a ela, então a gente tem todo esse processo de degradação, tá? Então, só para a gente ter uma ideia,
essas proteínas, né, regulatórias, metabólicas, elas acabam apresentando aí uma meia-vida de minutos, né, no máximo horas. Né? Então, imaginar que a dinâmica com relação a essas proteínas de curta duração acaba sendo relativamente rápida. Já o outro grupo, que seriam as proteínas de longa duração, então vamos imaginar aquelas que vão durar dias, semanas, né? E geralmente vão ser aquelas proteínas celulares, né? Proteínas estruturais, né? Então que vão estar fazendo parte da composição das células, né? E é interessante, ó, que a gente tem, por exemplo, a questão do colágeno, que é uma proteína relativamente estável, né? Metabolicamente estável, que pode apresentar meia-vida aí por meses, anos. Então, se a gente lembrar, né, relembrando, né, o colágeno, por exemplo, ele vai ser a proteína estrutural mais abundante no nosso organismo, né, e está relacionado, por exemplo, na composição da matriz extracelular do tecido conjuntivo, né, principalmente quando a gente relaciona o tecido conjuntivo propriamente dito. Ok? Então, essa é a dinâmica. Numa renovação proteica, você tem equiparando degradação e síntese, né, dentro de uma dinâmica em que você vai de acordo com a necessidade metabólica do organismo. Então, a síntese envolvendo diretamente todo aquele processo celular, né, do dogma da biologia molecular, que envolve transcrição e, por seguinte, a tradução. E na questão da degradação, vamos imaginar que vai estar envolvendo exatamente a degradação daquelas proteínas oxidadas, das proteínas que de fato acabam estando relativamente velhas, né? Então aí tem as de curta duração e as de longa duração. Ok? E aí, pessoal, nessa dinâmica de degradação das proteínas, nós observamos que ela vai estar acontecendo por dois caminhos. O primeiro dele vai ser um processo de degradação proteica que vai ser dependente de ATP, tá? Então, essa dependente de ATP, ela vai estar relacionada exatamente aos proteassomos, né? Então, inicialmente, eu tenho essa proteína, né, celular, ou qualquer que seja, ela vai estar se ligando a uma ubiquitina, né? Então, que vai ser exatamente um processo de interação. Aí, uma vez que eu tenho a ligação dessa proteína com a ubiquitina, nós observamos exatamente uma espécie de uma molécula marcada. E, por seguinte, essa molécula marcada pela ubiquitina, ela vai ser reconhecida, então, pelos proteassomos, né, que vai ser uma espécie de uma proteína em formato de barril, né? É interessante que a gente vê até falando, né, que ele vai ter como se fosse uma lata de lixo, né? Então, que vai ser um ambiente onde vai estar acontecendo a degradação dessa proteína. Então, ó, eu tenho o processo de desnaturação, né, desenrolamento dessa proteína, um processo de desubiquitina, né, que vai ser você tirar, né, a ubiquitina ligada a ele, e, por seguinte, todo o processo de fragmentação dessa proteína, né, que seria degradar em aminoácidos e depois estar liberando para aquele conjunto de aminoácidos que vão estar presentes no nosso organismo. Tá? Então, aí eu tenho essa dinâmica. Só para a gente relembrar, pessoal, quando nós falamos na nossa última aula de proteína, né, a respeito de todo aquele processo de enovelamento que não acontece de maneira adequada, vai ser justamente a partir dessa dinâmica, né, de degradação por marcação de proteína que a gente vai estar observando. Tanto que nós vimos aquele processo de formação de agregados polipeptídicos, como acontece, por exemplo, na questão do Alzheimer, que vai ser por falha exatamente desse sistema, né, de degradação dessas proteínas. Importante destacar que nessa dinâmica de ação desse complexo ubiquitina com os proteassomos, geralmente, né, principalmente as proteínas endógenas que acabam sendo degradadas. Proteínas endógenas, então, são aquelas que acabam sendo sintetizadas pelo nosso organismo. Então, só para a gente ter uma ideia, né, fazer uma ligação com aquilo que nós vimos, né, quando a gente fala a respeito da degradação dessas proteínas que acabaram não tendo o seu processo de enovelamento de uma maneira
adequado. Ok? O outro sistema relacionado a essa degradação de proteínas vai ser exatamente um processo independente de ATP. Que aí, pessoal, ao contrário do que nós vimos anteriormente, esse daqui ele vai estar relacionado principalmente a essas proteínas extracelulares, né? Então, se a gente relembrar daquele conceito de digestão celular, então, inicialmente, eu tenho uma endocitose mediada para o receptor, que a gente vê aquela heterofagia, né? Então, a formação exatamente daquele vacúolo digestório. Então, ele vai estar fundindo exatamente com o lisossomo, né? Então, eu tenho as hidrolases ácidas, né, relacionadas a esses lisossomos, que de fato vão estar promovendo todo o processo de degradação proteica, né? E, por seguinte, liberando, né, esses aminoácidos no ambiente celular. Então, percebam os dois mecanismos que a gente acaba observando para a degradação dessas proteínas, né? Então, que vão estar dando origem a esses alfa-aminoácidos. Ok? Então, pessoal, vimos esse processo de degradação. Agora vamos observar como que acontece a dinâmica da digestão, né? Então, a digestão de proteína, ela vai ser interessante, né? Que vai estar envolvendo aí várias enzimas, né? Cada enzima atuando em um pedaço específico de acordo com a sua necessidade, até mesmo com aquele que seria o aminoácido residual, né? O aminoácido que está relacionado aí exatamente na ligação dessa proteína. Então, ó, inicialmente, todo o processo de digestão ele vai estar acontecendo no estômago. De que forma? Dentro daquela dinâmica de liberação da secreção gástrica, ocorre todo o processo de desnaturação das proteínas. Lembra daquela dinâmica dos fatores que vão influenciar no processo de desnaturação? Então, aqui um exemplo, né? Então, essas proteínas desnaturadas, elas ficam muito mais suscetíveis a processos de hidrólise, né? Então, que seria a ação das proteases. Então, aí eu tenho aquilo que seria a liberação da pepsina, degradando pequenos pedaços de peptídeo e aminoácidos livres que acabam seguindo, tá? Chegando lá no intestino delgado, as cadeias polipeptídicas grandes, né, que foram produzidas no estômago, né, pela ação aí da pepsina, elas acabam sendo clivadas por proteases pancreáticas, tá? Então, é interessante, pessoal, que esse grupo de proteases que a gente vai estar observando, elas inicialmente elas precisam ser ativadas, né? Então, uma vez ativadas, então dá prosseguimento a todo o processo de degradação dessas proteínas. Então, aquelas cadeias grandes polipeptídicas acabam sendo degradadas em oligopeptídeos menores e liberando cada vez mais aminoácidos, né? Então, ali, ainda no intestino delgado, a gente tem aí a ação das aminopeptidases, né? Que começa a realizar todo o processo de degradação desses resíduos N-terminais, né? Desses oligopeptídeos, e cada vez mais você vai diminuindo o tamanho dessa cadeia polipeptídica em dipeptídeos, tripeptídeos e até mesmo na questão dos aminoácidos livres, né? Aí, pessoal, o processo final vai ser justamente a ligação, né, desses aminoácidos, dipeptídeos e tripeptídeos lá nos enterócitos, né? Então, a gente vai estar vendo uma dinâmica, né, logo em seguida, onde eu tenho todo o processo de interação dessas moléculas menores para que possa estar sendo, de fato, possam estar sendo, de fato, absorvidas, tá? Vale destacar, pessoal, que eu tenho dipeptídeos, tripeptídeos e a questão dos aminoácidos livres. Para ele poder chegar lá na corrente sanguínea, liberado lá no sistema porta, então ele tem que estar na forma de aminoácido. Então a gente vai perceber que ainda irá acontecer um processo de degradação dessas cadeias de peptídicas, tripeptídicas em aminoácidos ainda um pouco menores, tá? Então, ó,
só para a gente poder ver aquela dinâmica que eu comentei com vocês, ó, quando a gente fala a respeito daquelas enzimas pancreáticas, a gente fala que são enzimas, né, na verdade, zimogênios, que são enzimas que ainda precisam ser ativadas, e vai ter, pessoal, lá na mucosa do intestino, a enteropeptidase, que vai ser uma enzima que, de fato, vai estar convertendo esses zimogênios pancreáticos. Então, só para a gente observar, tripsinogênio, aí tripsina, quimiotripsinogênio em quimiotripsina, né? E aí vai, ó, proelastase em elastase. Então, eu tenho toda essa dinâmica, né, da enteropeptidase sendo ativada lá na mucosa intestinal para que possa, de fato, fazer com que essas enzimas elas atuem de forma específica em fragmentos lá da cadeia polipeptídica para que, de fato, possa estar tendo aquilo que seria a liberação, né? Então, pessoal, aqui a gente está destacando as 5 principais, né? Tripsina, quimiotripsina, elastase, a carboxipeptidase A e a carboxipeptidase B. Então, são aquelas principais pancreáticas, os imogênios pancreáticos que vão estar atuando nesse processo de digestão das proteínas. Ok? Como eu disse para vocês, quando ele chega lá na superfície, né, do intestino, né, lá próximos, então, aos enterócitos. Então, como a gente viu, ó, ainda existe uma exopeptidase que vai ainda dar continuidade à degradação dessas proteínas maiores, né, dessas cadeias polipeptídicas maiores. Então, para que possa, de fato, estar formando aquilo que seria os peptídeos menores. Tá? Então, aí, quando eu tenho os peptídeos menores, que aí eles acabam sendo absorvidos. Então, ó, só para a gente ter uma ideia, fazendo um resuminho, ó, proteínas, a pepsina e as proteases pancreáticas, formando então os grandes peptídeos, chegando aqui na borda da escova, né, na borda do intestino, então a exopeptidases ainda fazendo o processo de degradação, formando então os di e tripeptídeos e os aminoácidos livres, né? Aí, pessoal, os aminoácidos livres, eles acabam sendo captados, né, por um transportador, né, ligado ao transporte, ligado ao sódio, né? Então, aí, entrando na célula. Já com relação aos dipeptídeos e os tripeptídeos, então acontece todo o processo de transporte ligado a moléculas de hidrogênio, tá? Então, um entra por conta de transportadores ligados a hidrogênio e o outro por conta de transportadores ligados ao sódio. Tranquilo? E aí, pessoal, uma vez dentro dos enterócitos, né, dentro das células lá do intestino, o que vai acontecer é que esses di e tripeptídeos, eles ainda precisam ser transformados em aminoácidos livres. Então, eu tenho a ação das peptidases citoplasmáticas que acabam formando, então, esse alfa-aminoácido. Então, aí, os aminoácidos livres e os aminoácidos oriundos aí dessa degradação desses di e tripeptídeos acabam caindo aí na corrente sanguínea. Então, vão ser transportados aí até o fígado para que aconteça a metabolização, né? Muitas das vezes esses aminoácidos eles são convertidos em outros aminoácidos ou simplesmente vão ser liberados na circulação geral, né? Aí fazendo parte daqueles aminoácidos livres que podem ser direcionados para as células que de fato vão estar precisando deles. Ok? Então, pessoal, é importante destacar que logo depois de todo esse processo de absorção, né, todo esse processo, né, de degradação de proteína, absorção pelos enterócitos, liberação desses aminoácidos livres no sistema porta, né, na corrente sanguínea, a gente acaba observando exatamente que a concentração desses aminoácidos nesses fluidos acabam sendo muito mais baixa do que dentro da célula. Então, justamente porque dentro da célula que vai ser o local onde você tem a necessidade desses aminoácidos. Então, por conta disso,
não é que esses aminoácidos ficam armazenados, mas eles ficam mantidos dentro da célula a partir de um processo de gradiente de concentração. Então, mantendo um equilíbrio aí da presença deles dentro das células. E aí, pessoal, imaginar que para você manter um equilíbrio desses aminoácidos circulando, eu tenho exatamente os órgãos que vão estar ajudando na liberação dessas reservas endógenas, né? Então, de aminoácidos que acabam estando dentro do seu citoplasma. Então, a gente observa o músculo, o fígado, como sendo os órgãos principais nesse processo de manutenção desse equilíbrio, né? Dessa quantidade de aminoácido livre aí nesse plasma sanguíneo. Então, ó, o músculo na questão da valina, né, da alanina, o fígado, né, recebendo, né, justamente num processo de degradação. Então, o fígado que vai ser responsável pela degradação e o músculo gerando toda essa sustentação. O rim com a serina, com a alanina, enfim. Então, percebam que tem um fluxo, uma troca de aminoácidos entre os órgãos, né, principalmente o músculo, que acaba sendo responsável, né, por um reservatório desses aminoácidos livres, e todos eles destinando esse excesso para o fígado, e lá no fígado, onde vai estar acontecendo todo o seu processo de degradação. Né? Então, a amônia, né, então, que vai estar sendo utilizada aqui no fígado para que ele possa estar sendo eliminado. Ok? Pessoal, então, baseado exatamente nessa dinâmica, esse excesso de aminoácidos precisando ser degradados, já que a gente não tem uma forma de armazenar, como acontece no carboidrato e no lipídio, então eu tenho todo o processo de catabolismo desses aminoácidos. E a principal etapa, a primeira etapa desse catabolismo do aminoácido, ele consiste na retirada do nitrogênio, tá? Então, pessoal, a gente vai observar exatamente a presença das aminotransferases, que é uma enzima que é encontrada no citossol, né? Mas também pode ser observada aí na questão da mitocôndria, né? Então, que vão estar sendo encontradas principalmente no fígado, nos rins, no intestino, no músculo. Tanto, pessoal, que as aminotransferases, né, que a gente observa, né, o TGO, no caso, né, a ALT e a AST, que a gente observa, então elas podem ser TGP, TGO, AST, ALT, tanto faz na questão da nomenclatura, elas acabam sendo utilizadas até mesmo para diagnóstico de necrose desses órgãos, principalmente do fígado. Né? Quando eu tenho uma morte celular, algum tipo de comprometimento hepático, eu posso estar utilizando essas enzimas para poder estar fazendo diagnóstico. Enfim, pessoal, então vamos imaginar o seguinte, eu tenho o excesso desse aminoácido, então inicialmente eu preciso estar fazendo a remoção desse nitrogênio, tá? Então eu tenho o alfa-aminoácido, né, que pode ser qualquer aminoácido, com exceção da lisina e da treonina, que a gente vai observar que elas vão participar da segunda etapa, né? Então elas não sofrem esse processo de remoção de nitrogênio, elas já vão sofrer um processo de desaminação direto, tá? Então, ó, eu tenho então o alfa-aminoácido, eu tenho então a combinação com uma aminotransferase que vai transferir, como a gente vê na função enzimática, esse grupamento amina exatamente para um alfa-cetoglutarato. Então, pessoal, para o processo de remoção de nitrogênio, que seria exatamente a etapa de transaminação, eu vou necessitar de um alfa-cetoglutarato e da enzima aminotransferase. Então, que vai remover esse nitrogênio do alfa-aminoácido e transferir para o glutamato. Ok? Então, pessoal, essa remoção, a formação desse alfa-cetoácido, ele acaba sendo interessante porque esse alfa-cetoácido ele pode ser utilizado para a síntese de outro aminoácido ou simplesmente para a produção de energia, né? Então, por isso que a gente pode ter a questão da obtenção de energia a partir de qualquer aminoácido. Mas para que isso aconteça inicialmente, a gente tem que ter todo esse processo de remoção do nitrogênio. Então, ó,
A segunda etapa, a gente fala que seria a desaminação oxidativa, que aí, pessoal, seria simplesmente eu remover do glutamato aquele nitrogênio que ele pegou do alfa-aminoácido. Então, ele vai liberar esse grupamento amina na forma de amônia, né? Então, essa etapa, né, de desaminação oxidativa, né, a partir do glutamato desidrogenase, ele vai estar acontecendo principalmente no fígado e nos rins, tá? Então, aí, os alfa-cetoácidos, né, no caso, esse alfa-cetoglutarato, que também pode estar entrando aí nas vias centrais metabólicas, e no caso da amônia, como fonte de nitrogênio para que possa estar sendo feita a síntese da ureia. Então, percebam, eu tenho a primeira etapa de transaminação, que seria retirada desse nitrogênio, remoção desse nitrogênio do alfa-aminoácido, tá? E, por seguinte, eu tenho a desaminação daquele glutamato, que pegou esse nitrogênio. Então, aí eu libero o alfa-cetoglutarato, que ele pode voltar para que possa estar fazendo a transaminação de outro aminoácido, como pode também estar participando aí, né, de vias metabólicas distintas, né? Como, por exemplo, a questão da produção de energia. Então, aqui eu retiro essa amônia. Então, essa amônia vai ser utilizada, então, para a síntese aí da ureia. Ok? Então, pessoal, dando seguimento, quando a gente fala a respeito desse alfa-cetoácido, a gente imagina que ele vai ter diferentes destinos, né? Então, eu tenho aqueles alfa-cetoácidos que são classificados como glicogênicos. Então, se ele for classificado como um glicogênico, significa que ele vai ser um dos precursores da via glicolítica, né? Então, por exemplo, a gente vê aqui na setinha mostrando, né, ele indo lá na questão da formação do piruvato. E eu tenho aqueles que são cetogênicos, né? Então, esses cetogênicos vão estar relacionados aí à questão da formação de gordura. Então, eu tenho esses dois grupos. E é interessante que eu tenho aquele que seria glicocetogênico. Então, ele pode ser utilizado tanto para a questão da formação de corpos cetônicos e ácidos graxos, quanto também para a questão da formação de precursores aí da via glicolítica. Então, esses são os caminhos. Se não for nenhuma dessas situações de produção de energia e formação de ácidos graxos, percebam que podem ser utilizados aí na questão da própria síntese proteica. Tá? Então, percebam aí a dinâmica de formação e de destino que esses alfa-cetoácidos gerados ali, né, nesse processo de transaminação e desaminação oxidativa, eles podem estar seguindo. Ok? Então, pessoal, dando seguimento, a gente observa, então, que o processo de degradação e síntese de aminoácidos, eles acabam andando juntos. Ao mesmo tempo que eu tenho um processo de transaminação e desaminação, eu posso ter ao contrário, né? Então, essa desaminação, essa aminação redutora, ou eu posso ter essa transaminação, que seria novamente você inserir esse nitrogênio aí nesse esse alfa-cetoácido, né? Então, nessa dinâmica, que foi aquilo que eu falei com vocês, os aminoácidos podem servir como base para a síntese de outros aminoácidos. Então, ao mesmo tempo que eu tenho a via de remoção do nitrogênio, a gente pode ter a via de adição, para que eu tenha uma via de síntese, né, relacionado a esses aminoácidos. Então, percebam essa primeira, mostrando aquela dinâmica de degradação, então a remoção do nitrogênio, e aqui aquilo que seria a adição, né, para que tenha formação. Lembrando, aquela amônia ali, sendo necessário, né, aquela amônia que saiu, ela vai precisar voltar, justamente porque eu tenho que ter um esqueleto de nitrogênio para que possa estar formando novamente esse aminoácido. Ok? Pessoal, a etapa seguinte a esse processo, né, de metabolismo desses aminoácidos vai estar relacionada aí ao transporte de amônia, que pode acontecer, então, de duas formas, tá? Então, ela pode estar sendo feita, o que a gente observa de fato na maioria dos tecidos, ou um sistema específico que relaciona com o fígado, com os músculos. Então, percebam
que essa amônia ela precisa ser transportada até o fígado para ser convertida em ureia e ser eliminada. Então, ó, quando a gente fala nos tecidos, geralmente, ó, essa amônia ela vai combinar com o glutamato na formação da glutamina. A glutamina vai ser uma substância não tóxica para poder ser transportado pelo sangue até o fígado. Aí, chegando lá no fígado, a glutamato desidrogenase, que nós vimos na desidrogenação oxidativa, ele vai simplesmente tirar essa amônia para a síntese da ureia e aí formar esse alfa-cetoglutarato, né? Então aí a gente tem essa dinâmica, né, de transporte. Então a amônia no tecido combinando com glutamato sendo transportada via corrente sanguínea na forma de glutamina até o fígado. Lá no fígado, eu tenho, né, todo o processo, né, inicialmente da glutaminase, transformando essa glutamina em glutamato e o glutamato em alfa-cetoglutarato, né? Porque aí depois eu tenho de fato essa amônia para a síntese da ureia. O outro mecanismo, como eu disse para vocês, que vai estar relacionado aí com o músculo, ele acaba sendo super interessante, porque ele vai envolver o ciclo da glicose alanina. Então, como é que acontece? Inicialmente, eu tenho a formação do piruvato, tá? Aí, na questão da formação do piruvato, aí então eu tenho a transferência da questão de uma amônia para a formação da alanina. Tá? Então, eu transfiro a amônia do glutamato para o piruvato e formei a alanina. A alanina também não tóxica, sendo transportada no sangue até o fígado. No fígado, eu tenho, novamente, um processo de formação do glutamato, né, que seria uma aminotransferase. Então, aí vai ser a alanina aminotransferase, né? Então, que vai estar transferindo o seu grupamento de nitrogênio para um alfa-cetoglutarato e formação do glutamato. Aí o glutamato libera a ureia, libera a amônia e a amônia entrando na formação da ureia. Aí, pessoal, percebam que interessante. Essa alanina, ela volta a formar o piruvato. Esse piruvato, ele pode ser utilizado para a síntese de glicose e essa glicose voltar para o músculo, ou simplesmente esse piruvato ele pode estar sendo utilizado, né, na questão da própria dinâmica, né, de necessidade aqui do fígado, né? Por exemplo, nessa glicose para a formação das moléculas de glicogênio. Então, aí é o que a gente chama do ciclo glicose-alanina. Então, vamos lá de novo. Glicose para piruvato no músculo, o piruvato recebendo a molécula de amina lá do glutamato, forma a alanina. A alanina, corrente sanguínea, vai até o fígado, sofre um processo de transaminação pela alanina aminotransferase, então forma novamente o piruvato e aí eu tenho todo o ciclo relacionado a ele. Ok? Então essa é a dinâmica de transporte dessa amônia até o fígado, que vai ser o local onde nós vamos observar, de fato, a biossíntese da ureia. Então, pessoal, uma dinâmica, um resumo de como esse processo ele vai acontecer. Como nós vimos lá, inicialmente o processo de transaminação. Qualquer um dos aminoácidos, né, com exceção, né, com aquelas duas exceções, nós observamos, então, a transferência do seu grupamento amina para um alfa-cetoglutarato, formando um glutamato e o seu respectivo alfa-cetoácido. Então, esse glutamato sofre uma desaminação oxidativa, libera a amônia e forma de novo o alfa-cetoglutarato. Então, essa amônia, a partir daquelas duas vias de transporte, vão até o fígado. Então, a primeira substância a ser formada lá no fígado vai ser o carbamoil fosfato, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, combinação com CO2, com 2 moléculas de ATP, para poder estar formando, né, o carbamoil fosfato. Então, a partir desse carbamoil fosfato, eu tenho toda a dinâmica de um ciclo, que a gente vai ver, por exemplo, formação de fumarato, que pode entrar, por exemplo, no ciclo de Krebs. Então, a gente tem uma dinâmica de comunicação entre essas vias metabólicas, tá? Então, aqui, especificamente falando naquilo que seria a eliminação.
Então, ó, toda a dinâmica de uma via cíclica para a síntese da ureia, e essa ureia, de fato, acaba sendo eliminada. Ok? Então, pessoal, aqui um resumão de como esse processo vai acontecer, né? Então, mais ou menos aí de como que toda essa dinâmica acontece. E agora a gente vai ver as etapas a partir do fígado, já que nós vimos ali a amônia chegando até ele. Então, como que vai ser essa conversão em ureia, tá? Então, ó, nós observamos, pessoal, de fato, 5 etapas principais, tá? As 2 primeiras, elas vão acontecer na mitocôndria de uma célula do fígado, tá? Então, lá, vamos imaginar, ó, assim, ó, essa primeira etapa aqui, ó. Então, eu tenho a formação do carbamoil fosfato, né? Então, que vai ser exatamente por uma clivagem de 2 moléculas de ATP e essa vai incorporar uma molécula de amônia livre, que já sofreu todo aquele processo de transaminação, né? Seja da alanina ou seja do glutamato, né? Para a formação, então, daí da molécula do carbamoil fosfato. Beleza, temos então a primeira situação. A segunda reação, que também acontece aí, que acontece no caso dentro da mitocôndria, né? Então a gente observa esse cantinho aqui representando a matriz mitocondrial. Nós vamos observar aquilo que seria a formação da citrulina. Então, como que acontece a formação da citrulina? Então, ó, a porção, né, que a gente vê aqui, ó, a porção carbamoíla, né, do carbamoil fosfato, ele vai estar sendo transferido para uma molécula de ornitina, tá? Então aí, pessoal, nessa transferência, um daqueles fosfatos inorgânicos acaba sendo liberado. Então aí, ó, carbamoil fosfato, transferindo então a sua porção, né, carbomoíla para uma molécula de ornitina, então formando a citrulina. E aí, pessoal, essa citrulina, depois de formada, ela é transportada para fora da mitocôndria, né? Então vai ser lá no citossol das células do fígado, onde vai dar continuidade a todo esse processo de síntese de ureia. Ok? A terceira etapa vai ser aqui, ó, que nós observamos, que seria a síntese do arginino succinato, tá? A formação desse arginino succinato seria simplesmente a condensação de uma molécula de citrulina com uma molécula de aspartato. E olha que interessante, pessoal. Na formação da molécula de ureia, nós temos dois nitrogênios. Então, ó, o primeiro nitrogênio sendo fornecido, então, por aquela amônia que chegou no fígado, e o segundo nitrogênio sendo fornecido aí pelo aspartato, né? Então, aí eu tenho, de fato, esse aspartato, né, com esse segundo nitrogênio, que acaba sendo transferido, né, a partir de uma condensação, para a formação de um arginino succinato, ó, com as 2 moléculas de nitrogênio. Né? Então, aí a gente tem a molécula de arginino succinato. Aí, pessoal, a etapa seguinte seria simplesmente a clivagem desse arginino succinato, que seria, por exemplo, a formação do fumarato e da arginina, né? Então, eu tenho a clivagem do arginino succinato para a formação do fumarato e formação da arginina. E olha que interessante, pessoal. Chegando aqui, ó, a fumarato, o fumarato pode ir a malato, de malato a oxalacetato, e esse oxalacetato entrando, por exemplo, lá na via de Krebs, né, no ciclo de Krebs, né? Então, percebam aí aquela interligação que daqui a pouquinho eu vou até mostrar para vocês a dinâmica de como acontece. Então, ó, só para a gente fazer um resuminho do que nós vimos. Inicialmente, amônia livre combinando com dióxido de carbono, 2 moléculas de ATP, formando o carbamoil fosfato. Então, a partir do carbamoil fosfato, né, então combinando com a ornitina, né, só o seu grupamento carbamoil, combinando com a ornitina, dando origem, de fato, à citrulina. Citrulina vai para o citossol da célula, né, então tem uma condensação, né, com o aspartato para a formação do arginino succinato.
Por sua vez, esse arginino succinato, ele sofre uma clivagem. Então, formação do fumarato e da arginina. Então, essas são as 4 etapas iniciais para a formação da ureia. A quinta etapa, né, que acaba sendo a última etapa, é simplesmente a clivagem da arginina, né, em ornitina e ureia. Então, percebam, pessoal, a arginina dando origem à ureia e à ornitina. E essa ornitina, ela volta para a matriz mitocondrial para poder dar início a um novo ciclo da ureia. Então, pessoal, importantíssimo, essa arginase que vai clivar a arginina em ureia e ornitina, ela ocorre quase que exclusivamente no fígado. Então, por isso que vai ser um local onde vai estar acontecendo toda essa parte do ciclo da ureia. Ok? Então, pessoal, uma vez formada, então, a ureia, então ela vai sair por difusão, né, transportada pelo sangue, né, até os rins. Então, lá nos rins ele vai ser filtrado, né, excretado como urina, né, e parte dessa ureia também, ela pode difundir do sangue pelo intestino, né. Então, lá no intestino, por conta de uma urease bacteriana, né, que são as bactérias que vão estar presentes lá na flora intestinal. Então, vai clivar em amônia e essa amônia ela vai ser parcialmente perdida nas fezes, né? Ou também pode ser parcialmente reabsorvida no sangue. Então, eu tenho essa dinâmica, né, do destino final dessa ureia. Ok? Então, pessoal, como eu havia comentado com vocês, é interessante que o ciclo da ureia, ó, ele está conectado, então, ao ciclo de Krebs. Ó. Aquele fumarato que foi produzido, então, ó, indo a malato, né? Aí oxalocetato, então, dando origem ao ciclo de Krebs, né? E aquele aspartato também, que acaba sendo gerado a partir da conversão desse oxalocetato, ele também pode estar combinando com a citrulina para a formação do arginino succinato. Então é interessante, né, que os percussores aí do ciclo da ureia podem ser convertidos aí para poder ser utilizado no ciclo de Krebs, né, e vice-versa. Então, como é um processo cíclico, eu tenho sempre renovação desses compostos. Então, eles podem estar perfazendo aí os ciclos de acordo com a necessidade. Beleza? Pessoal, para a gente poder finalizar, vale a pena destacar exatamente outras formas pelo qual acontece o metabolismo da amônia, né? Então, uma delas foi que nós vimos, por exemplo, ali as bactérias intestinais, né, que vão a partir da ação da urease bacteriana, então fazendo com que aconteça a liberação dessa amônia, né? Então, aí que vai ser, de fato, absorvida e removida pelo fígado. Eu tenho exatamente situações a partir das aminas, né? Então, as aminas que acabam sendo obtidas na dietas ou até mesmo por conta de hormônios e neurotransmissores. Então, pode estar produzindo essa amônia pela ação da aminooxidase, né? Então, aí a gente tem toda aquela dinâmica de remoção pelo fígado. A partir dos nucleotídeos, né, purinas e pirimidinas, então no catabolismo desses nucleotídeos, então com a liberação da amônia. E eu tenho uma situação que seria a partir da glutamina, né? Que aí, por exemplo, por conta da ação da glutaminase renal, né? E glutamato desidrogenase. Então, é que vai estar observando aquilo que seria a formação dessa amônia, né? Excretado aí como NH4, né? Na urina. Então, eu tenho as outras possibilidades de formação da amônia que não seja aquela dinâmica, né? Que nós vimos aí de degradação dos aminoácidos. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, depois a gente volta para poder falar um pouquinho a respeito desse ACOM. Valeu, pessoal. Até mais.